Olá, galerinha! Bem-vindo à nossa aula de InDesign. Aqui eu já estou com o arquivo aberto, eu quero abrir um arquivo novo para a gente começar do zero, tá? Então, eu vou aqui no menu Arquivo, Novo, eu vou escolher aqui, Arquivo Novo, Documento, tá? Ou o atalho Ctrl N. Quando eu abro um arquivo novo, repare que ele vai trazer uma janelinha, onde tem os recentes que você já abriu, ou alguma definição que você salvou, e aqui ele tem 3 definições prontas, né? O que a gente chama de pré-definição, na base de impressão, web ou dispositivos móveis. Se eu quiser mais opções, ele tem aqui, né, exibir mais pré-definições, tá vendo? Ó, exibir, na verdade, todas as pré-definições, e aí ele vai trazer mais opçõezinhas, tá bom? Eu vou querer a parte de impressão, eu vou querer o A4, tá? E aqui do meu lado direito eu vou ter algumas configurações interessantes aí para a gente estar fazendo. Por exemplo, medidinhas, né? Esse daqui eu vou manter as medidas originais do A4, mas se eu quisesse alternar aqui para deixar uma revista deitada, eu posso trocar aqui a orientação ou simplesmente mudar as medidas aqui em cima. Eu tenho aqui a quantidade de páginas, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar uma revista de 8 páginas. Então, eu vou colocar aqui 8. E páginas opostas quer dizer que vai ser as páginas alternadas entre esquerda e direita, tá? O que a gente chama de página par e ímpar, tá? Então, aqui eu vou trabalhar 8, por quê? Porque normalmente, quando a gente trabalha com páginas opostas, elas devem ser múltiplos de 4. Porque cada lâmina de revista compõe 4 páginas, tá? Então, aqui o início vai ser a página 1. Vou descer um pouquinho. Se eu quiser já pôr a quantidade de colunas, eu posso pôr aqui, tá? Às vezes, uma revista com 2 colunas, 3, ele já deixa as guias meio organizadas para isso, tá? Eu vou deixar aqui uma só, tudo bem? As margens são as margens internas, para a gente ter uma noção de como respeitar o respiro da revista e, ao mesmo tempo, a segurança para não cortar os elementos. Então, vou manter, acho que está legal essa margem de 12 milímetros. E daí eu tenho aqui a sangria e o espaçador. No caso do espaçador, eu não vou usar. Isso aqui é para fazer uma margem entre os elementos. E a sangria é uma margem para fora da folha. Que seria o quê? Você extravasar sua arte para, na hora de cortar na máquina, na impressão, né, na gráfica, ele ter uma margem externa para que, se caso ele erre, eles não ficam com filetinho branco, vamos dizer assim, né? Então, aqui na sangria eu vou pôr, sei lá, uns 2 ou 3, 3 milímetros está legal aí, acho que é o mínimo que o pessoal vai pedir aí, tá? Então, 3 milímetros para os 4 lados e vou dar um criar. Ele vai criar aqui um novo arquivo. Se você tiver mais de um aqui, veja que ele vai abrir em abas separadas, tá? Falar, não, eu quero trabalhar nesse. Deixa eu fechar o outro aqui, porque eu já estou com 2. Então, beleza. E aqui a gente vai desenvolver a nossa revistinha, tá? Então, vamos trabalhar uma revista com um tema sobre animais, tá? E aqui vejo que eu já tenho 8 páginas. Se eu for descendo aqui na barrinha de rolagem, veja que eu desci usando o scroll, né, a rodinha do mouse, porque quando eu uso a rodinha do mouse aqui, ele vai alternar a barra de rolagem para baixo. Se eu segurar o Ctrl, ele alterna para a esquerda e direita, essa outra barra de rolagem aqui, né, na horizontal. Então, se eu quiser dar zoom usando a rodinha, eu seguro o Alt, tá? O Alt, onde eu apontar, seguro o Alt e giro a rodinha do mouse, o scroll. Veja que ele vai dar zoom aonde eu apontar. Legal? Isso ajuda a navegar um pouquinho. Bem, do lado esquerdo a gente tem os elementos aqui, né, das ferramentas, e a gente tem os elementos de visualização. Então tem aqui a opção de visualização, bordas do quadro, réguas, guias inteligentes. Isso tudo pode deixar ligado, isso tudo vai ajudar. São essas réguas, elas trazem as medidas das folhas, tá vendo? Então aqui eu tenho 0, tá vendo? Até 210.
E aqui de baixo para cima também tem a reguinha, tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui ó, de 0 a 297, que é aqui embaixo. Então, se eu quiser trazer uma guia, eu clico na reguinha, arrasto, vejo que ele traz uma guia. Essa guia é interessante, porque assim, se eu trago ela para fora da folha, ela vai atravessar de fora a fora. Se eu arrastar ela para dentro da folha, ela vai ficar presa dentro da folha. E ela serve para eu poder alinhar elementos. Ó. Então, se eu trouxer aqui, ó, posso trazer guias. Quando eu clico nessa guia, ela fica mais azulzinha, ó, é muito sutil. Eu tenho aqui o valor dela, então eu posso mexer aqui em cima na guia. Fica fácil trabalhar com ela para alinhar alguns elementos. A mesma coisa na guia no eixo Y, que a gente chama. Legal? Ó. E aí eu posso trazer elementos aqui à vontade. Por exemplo, eu separei algumas fotos que eu vou importar para cá e eu vou deixar também no linkzinho da aula aí para você baixar juntamente ali com a apostila, tá? Então você pode usar esses elementos e para desenvolver a revistinha. Veja que aqui eu tenho duas formas. Eu tenho aqui esse símbolozinho aqui, que é quadro de retângulo, assim como eu tenho quadro de elipse e de polígono. O quadro de retângulo serve para eu organizar espaços onde eu vou colocar alguma foto e ainda não tenho a foto, mas eu quero já deixar o espaço, por exemplo, já assim organizadinho, né? Eu pensar no tamanho dele direitinho. Então eu posso fazer isso com esse quadro de retângulo, tá? Ou eu posso importar puramente os objetos. Então eu tenho aqui no menu arquivo a opção inserir, tá vendo? Aí no menu arquivo, no botão inserir, eu posso simplesmente inserir os objetos soltos. Veja que eu tenho aqui uma pastinha chamada Revista InDesign, que eu tenho algumas fotos, que eu separei aqui. Ó, tigre que olha para frente. Eu vou abrir ele aqui, achei uma fotinho, e vou abrir aqui. Ó. Veja que ele traz no cursor. Se eu clicar aqui no xizinho, ele já insere aqui dentro, tá vendo? Ó? E o tamanho dele, veja que ficou um pouco grande. Mesmo que eu clique e arraste, ó, ele bem no centro do quadradinho, ó, fica uma mãozinha que eu posso redimensionar. Então, se eu clicar fora, ele sai. Se eu clicar agora e arrastar, eu movimento ele e não o tigre, né? Não a foto. Então ele fica preso dentro do quadro, tá vendo? Se eu der um duplo clique nesse quadro, vamos ver o que acontece. Dei o duplo clique, eu consigo agora mover de novo, tá vendo? E eu consigo redimensionar. Falar, consegue redimensionar, mas cadê os quadradinhos? É que a foto está muito grande, eu vou tirar o zoom aqui ó, com o Alt. Eu consigo enxergar ó, o tamanho da foto, o limite dessa foto. Ó. Aí sim eu posso redimensionar. Uma dica, eu sempre redimensiono, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó. Sempre redimensiono por esse cantinho aqui e uso o Shift para manter a proporção, tá vendo? O Shift ele mantém a proporção de largura e altura. E o Alt, junto, se eu quiser apertar, ele faz pelo centro, tá vendo? Às vezes ajuda também. Soltei, eu consegui diminuir, só que acho que eu inverti o leão, tá vendo? Ó? Inverti o lado, ele ficou de ponta cabeça. Se eu fizer aqui, ó, eu vou tirar essa inversão que eu fiz. Então, quando você alterna os lados, você inverte automaticamente a foto, tá? Ó, sumiu o leão, mas tá aqui, ó, no cantinho, né? Ó, meio chatinho, às vezes, de achar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, voltei com ele. Opa, às vezes essa setinha não ajuda muito, tá? Aí. E aí eu vou redimensionar, então, com o Shift, sempre, tá? Veja que agora, ó, aqui no centro do quadrado, ele troca para essa mãozinha, para eu poder mover e posicionar minha foto. Aí eu já vejo o corte que eu vou fazer aqui na telinha. Ah, legal, gostei assim, eu vou clicar fora. Pronto. E agora se eu clicar e arrastar, ele move realmente a imagem aqui, o quadro inteiro, tá? Então esse quadro ele é uma espécie de máscara que a gente chama, né, para os elementos. Então eu gostaria que você testasse isso, criasse esse arquivo novo, testasse essa partezinha toda aí, né, de inserir esse quadradinho e clicar em inserir nele. Repare que se eu trouxer uma foto sem o quadradinho, ele vai inserir aqui fora, sem essa máscara, mas automaticamente ele já vai ser mascarado. Quer ver? Ó?
Se eu trouxer aqui arquivo, inserir, eu vou pegar uma outra foto aqui, que vai ser esse gato, ou melhor, vou pegar filhotes de cachorro aqui, ó. Cliquei, abri, veja que ele veio aqui na mãozinha, ó. Quando eu clico aqui e solto, ó, ele vem do tamanho original. Aí eu posso só redimensionar diretamente aqui com o Shift, que ele vai cortar, tá vendo? Ó? Aí eu falo, ué, mas eu não quero cortar, eu quero redimensionar. Então deixa eu dar uma dica. Deixa eu jogar aqui de ladinho. Se eu quiser redimensionar automaticamente aqui, bem, eu posso clicar nele. Além de segurar o Shift aqui, ó, eu vou segurar... Deixa eu só acertar aqui, que tá meio tortinho. O Ctrl junto, tá? Agora ele veio. Pronto. Deixa eu jogar para cá. Então, ó, se eu segurar o Shift, ele mantém a proporção. Se eu segurar o Ctrl, ele entende, só que nem sempre ele pega, tá vendo? Ó? Ele entende que você quer redimensionar. Então, mas eu segurei o Shift e depois eu cliquei no Ctrl, ele não fez, ó. O que eu posso fazer? Então, primeiro eu seguro o Ctrl, clico, depois eu seguro o Shift. Aí ele vai entender que é essa mecânica de redimensionamento, tá? Então, veja que é um atalho muito sutil. Eu seguro primeiro o Ctrl, puxo, aí ele vem todo fora de proporção, aí eu seguro o Shift, aí ele vai redimensionar o objeto. Então, é um atalho bem legal que ajuda muito a gente nos trabalhos do InDesign, essa questão do Ctrl e do Shift, tá? Então, repare que primeiro eu segurei o Ctrl, depois eu segurei o Shift, puxei, aí ele redimensionou. Legal? E daí eu posso encaixar os elementos. É mais fácil do que ficar, né, quebrando a cabeça aqui com o Shift e tal. Beleza? Ó, então, segura o Ctrl e puxa aqui o Shift só depois, tá? Se você clicar o Shift antes, você vai bater cabeça aí com ele. Legal, então já pus duas imagens. Eu pus uma aqui, né, do cachorrinho e essa do tigre. Então, eu vou pedir para você fazer o mesmo, tá? E trabalhar com essas imagens e ilustrar aqui, ó. Só para finalizar o exercício da aula 1 aqui, ó, eu quero que você traga mais fotos para mais páginas, tá? Então, eu venho aqui, ó, arquivo, inserir. Eu vou distribuir também essas outras fotos aqui, ó, Adorable Puppies. Suponho que vai ser a matéria dos cachorrinhos. Eu vou já abrir. E aí, ó, eu posso agora fazer uma mecânica diferente, que é clicar e arrastar. Veja que quando eu clico e arrasto aqui, ó, ele vem, eu já ponho no tamanho. Já facilita bastante também, tá? Vou fazer isso na outra página aqui embaixo. E vou fazer uma página dupla. Ó que legal. Arquivo inserir. Vou pôr uma foto só. Que vai ser esse Gold Bengal Cat aqui, ó. Beleza? E agora eu vou clicar e arrastar, ó. Sangrando aqui, né? Na sangria que a gente chama. De fora a fora. Olha que foto gigante. Legal? Eu vou fazer esse recorte pela sangria. Legal? Olha lá. E é isso, galerinha. Eu vou pedir para você exercitar todos esses tipos de inserções, tá? De imagens. E a gente se encontra na aula 2. Muito obrigado, galerinha. Até logo.